Graça e paz a todos, amém? Terceira semana da campanha Senhor nos ensina a orar, amém? Diga comigo, venha o teu reino. Diga de novo comigo, venha o teu reino. Amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como já foi falado, esta é uma campanha baseada no Pai Nosso. Os discípulos viram a importância da oração e pediram ao seu mestre que os ensinasse a orar. E eles pedem a Jesus, nos ensine a orar. E ele lhe disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E hoje nós vamos ver esta parte da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu queria começar pedindo para vocês tomarem assento, poderem se assentar. E eu quero começar com uma pergunta. Você já passou por uma situação que foge do seu controle? Lembra aí. Coloca a cabeça para pensar. Você lembra de alguma situação em que você passou, ou que você esteja passando hoje, que foge do seu controle? Que foge do seu controle. E você não pode fazer nada para resolvê-lo, para sair desta situação. Você já passou ou está passando por uma situação que foge do seu controle? Quando nós falamos de situações que fogem do nosso controle, eu estou falando, por exemplo, de você ter que chegar em um lugar e você é pego por um trânsito. E você tem hora marcada, um compromisso muito importante, mas você está preso no meio do trânsito. Choveu, está tudo parado, e esta situação foge do seu controle. Você não vai conseguir chegar para este encontro e para este lugar na hora marcada. Quando se fala de fugir da situação, a situação que foge do nosso controle, fala de momentos difíceis, em que você foi pego de surpresa e um ladrão com uma arma em punho te pede todo o seu dinheiro no dia em que você recebe o salário. Foge do controle. Não tem o que fazer. Fala de pessoas difíceis, de ladrões, de bandidos, de malfeitores, de pessoas que têm o prazer de ver o mal do outro. Fala de situações como, por exemplo, uma doença. De repente você é pego de surpresa por uma doença e você está há poucos meses de falecer. São situações que fogem do nosso controle. Não tem o que eu fazer, não tem o que eu possa fazer, não tem como resolver, não tem como sair desta situação, seja um trânsito, seja uma pessoa ou uma situação difícil, ou seja uma doença. Nós vamos passar. Se você nunca passou na sua vida, se você não está passando neste momento, eu posso te garantir que mais cedo ou mais tarde, você vai passar por uma situação que foge do controle, que não tem o que fazer. Mas a primeira, circunstâncias inesperadas. Em Salmo 69, versículo 1 e 2 diz, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Uma circunstância inesperada. Não tem o que fazer. Você é levado pela situação, você é levado pelas águas. A segunda são de pessoas
incorrigíveis. Em Salmo 35:19, o rei Davi ora a Deus dizendo: não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos sem razão. Em algumas versões diz que são inimigos sem razão. São inimigos gratuitos. Não há um motivo para ele ser o seu inimigo, não há um motivo para ele querer o seu mal. São pessoas que não aprendem, são pessoas que não mudam, são pessoas indesejáveis. Por mais que você faça tudo para agradar esta pessoa, por mais que você faça tudo para ajudá-la, são pessoas incorrigíveis, são pessoas ciumentas, invejosas. No Salmo 69:4, o mesmo rei Davi diz: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Poderosos são aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras. Por isso, tenho de restituir o que não roubei. São inimigos gratuitos. Você não sabe por quê, mas a pessoa tem raiva, tem ciúmes, tem inveja. E não tem como você fugir desta situação. Sabemos que a história de Davi, em boa parte dela, é vivida no deserto, fugindo dos seus inimigos, dos seus muitos inimigos que querem matá-lo. E ele chama esses inimigos de inimigos gratuitos, sem razão. E a terceira situação que foge do nosso controle são dores inexplicáveis. Sejam dores físicas ou dores da alma. Aquele momento que você dói, que a alma se abate, que o corpo geme. Uma dor na alma, no coração partido. O corpo enfermo. E não tem como fugir desta situação ou resolvê-la. Somos pegos por situações que fogem do meu controle. Você consegue entender que nem tudo está no nosso controle? Nem tudo podemos fazer, nem tudo podemos resolver, nem tudo é do jeito que queremos ou que gostaríamos. Há situações, há circunstâncias inesperadas, há pessoas incorrigíveis e dores inexplicáveis. Olha que texto forte, em Salmo 102, do 3 ao 9. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça, e os meus ossos ardem como um tição, como uma brasa. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão, por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como uma coruja nas ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no deserto. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. É um texto muito forte, muito poético, que fala de dores, que ele chega a esquecer de comer, porque está passando por uma dor muito forte, uma angústia, uma perseguição, a solidão, como um passarinho solitário em um telhado. E ele termina o último versículo dizendo muito forte: pois tenho comido cinzas como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. São dores, são situações que fogem do meu e do seu controle. Mas eu gostaria que você repetisse esta oração comigo. Diga: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que a gente possa entender esta parte da oração do Pai Nosso, que fala sobre venha o teu reino,
Seja feita a vontade de Deus assim na terra como é feito no céu. Nós temos que entender o que é este reino. O que é o reino de Deus? E para falar sobre o reino de Deus, é mais fácil nós começarmos falando do outro lado da moeda. O que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é um reino político. O reino de Deus não é um reino humano, não é deste mundo. O reino de Deus não é um conceito e muito menos uma utopia. Olha o que diz em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria, no Espírito Santo. Em Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Então nós vemos que o reino de Deus, ele não é natural, ele não é humano, ele não é político, ele não é uma ideia, um conceito vago, uma utopia, um sonho. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Em Apocalipse diz que quando o plano de Deus se concretizar e ele ser totalmente concluído, o reino de Deus será materializado. O Senhor reinará sobre esta terra. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é espiritual. Diga, o reino de Deus é espiritual. E podemos resumi-lo da seguinte forma: é uma vida de profundo relacionamento, de amor com Deus e com o meu próximo. Diga, o reino de Deus é uma vida de profundo relacionamento, de amor com Deus e com o meu próximo. Isto é o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, ele faz tanto parte do presente quanto do futuro, quando será totalmente implantado e o Senhor reinará sobre toda a terra e sobre todos os povos e nações. Mas onde está o reino de Deus hoje? Está onde quer que ele seja rei. Se você é filho de Deus e ele é o seu Senhor e o seu rei, aí está, em você, no seu coração, hoje e agora, o reino de Deus. O reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus está aqui, no meu coração, hoje, agora. E o reino de Deus também é futuro. Faz parte do futuro. Hoje o reino de Deus, Deus está no céu. E o reino está no céu. E Deus habita no reino, no céu. Mas ele voltará para reinar sobre todos os povos e reinará sobre nós. Se ele é o rei e senhor do seu coração, então o reino de Deus é uma realidade dentro de você no presente, hoje e agora. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Se Deus é o rei no céu, então é uma realidade onde ele habita, nos céus. E também será estabelecido na terra eternamente, quando Deus alterar a história da humanidade. O reino de Deus é um relacionamento íntimo de amor com Deus e com as pessoas que estão ao meu redor. O reino de Deus é tanto presente hoje na minha vida, no meu coração, quanto futuro, quando ele vir e reinar sobre esta terra. Da mesma forma que é no céu, será na terra. Diga comigo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando se fala, venha o teu reino, está falando de um desejo, de um chamado. Querer viver aqui na terra, como os anjos vivem no céu. O reino de Deus é e está onde quer
que a vontade dele seja praticada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O reino de Deus está no seu coração? Ele está na sua casa? Porque o reino de Deus, ele só é e ele só está aonde há um servo obediente. O reino de Deus está sobre você? O reino de Deus está sobre a sua casa? Nós temos obedecido a palavra deste rei? Os decretos que ele libera sobre nós? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração de entrega, de aceitação e obediência fiel. Resumindo, é uma entrega da minha vida. É uma entrega completa da minha vida a este Senhor e a este Rei. Para que o reino venha. Agora, o que significa e quais são os resultados de uma entrega real a Deus? O que significa se entregar totalmente a Deus? E qual é o resultado desta entrega total a Deus? Não estou falando de uma entrega parcial do meu tempo, dos meus ouvidos, da minha vida, mas eu estou falando de uma entrega total, real a Deus. Ele manda, e Ele reina, e Ele governa sobre mim, sobre todas as áreas da minha vida. Sobre eu como ser humano, eu como homem, como filho, eu como esposo, eu como pai, eu como trabalhador. Diga, eu entrego completamente a minha vida ao Senhor. Agora, o que significa esta entrega? E qual é o resultado desta entrega? Significa que você solta o controle da sua vida. Diga, eu solto o controle da minha vida. Nós vamos ver 4 tópicos que falam sobre o significado desta entrega e quais são os resultados desta entrega, desta aceitação e desta obediente fiel a este Senhor e Rei dos Reis. O primeiro significado é: eu solto o controle da minha vida. Eu solto. Não é mais eu que controlo, não é mais eu que seguro. Eu solto o controle. É como temos aqui um controle. E eu digo, este controle não é mais meu. Este controle eu coloco nas mãos de Deus. É o Senhor que vai sentar no banco das decisões, no trono do governo da minha vida, no centro que é o meu coração. Diga, eu solto o controle da minha vida. Em Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Diga comigo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche os seus olhos e diga para a sua alma que tenta controlar a sua vida. Diga para ela, aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquieta-te, alma. Aquieta-te e sabei que o Senhor é Deus. Abra os seus olhos. Quando falamos de soltar o controle da nossa vida, nós podemos encontrar 2 tipos de pessoas. Quando a situação sai do controle, quando as coisas saem de controle, nós temos a tendência de sermos ainda mais controladores.
Quando as coisas saem do controle, eu vou fazer de tudo. E eu vou reunir as minhas forças para controlar ainda mais a situação. Mas não tem como controlar. Não tem como resolver. Por isso eu devo soltar o controle da minha vida e colocá-la nas mãos de Deus. E o outro é o de desistirmos e nos tornarmos vítima. Estas são as duas realidades de um controlador, de uma pessoa que não entregou a sua vida totalmente a Deus. Ou quando vem uma situação difícil, que sai do nosso controle, nós vamos fazer de tudo para controlar e tentar resolver. Ou nós vamos nos colocar do outro lado, dizendo: eu não consigo. Eu sou um coitado. Estas coisas ruins estão acontecendo comigo. Eu não sei porquê, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que esta pessoa se levantou contra mim? Por que este ciúme, esta inveja? Por que esta doença que se abateu sobre o meu corpo? Ou nós vamos tentar controlar o incontrolável, ou nós vamos nos tornar vítimas. Pode prestar atenção. Nós começamos a reunião e eu pedi para que você pensasse, você lembrasse de um momento da sua vida em que as coisas saíram do controle. E você lembrou. E agora pense, qual foi a sua reação? Ou você quis controlar e tentar resolver aquela situação na força do seu braço, porque você é um controlador, ou você abriu mão de tudo como uma vítima, um pobre coitado, uma pessoa vítima do destino, vítima da maldade dos outros, vítima de uma doença. As pessoas, nós, sempre vamos tender a sermos controladores ou vítimas. Mas nós podemos soltar o controle da nossa vida e entregá-la a Deus. Ao invés de ser um super controlador, um super controlado ou vítima, faça e viva a oração. Ao invés de tentar controlar ou se fazer de vítima, faça essa oração e viva esta oração. Diga: venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando estamos diante de uma situação que sai do controle, a melhor coisa que nós temos a fazer é nos entregarmos. Se entregue. Em Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Em Tiago 4, versículo 7 e 8 diz: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Diga nesta noite: eu solto o controle da minha vida. E eu faço esta oração. E vou vivê-la no meu dia a dia. Diga: venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se entregue. O segundo significado e os resultados de uma entrega a Deus. Aprenda a viver em alegria. Diga: aprenda a viver em alegria. Este é o primeiro significado. Este é o segundo significado. O primeiro significado é: solte o controle da sua vida. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Solte o controle.
O segundo significado é: aprenda a viver em alegria. E qual é o resultado de aprender a viver em alegria? Antes eu quero ler o texto de um dos apóstolos, em Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi, diga, aprendi. Amém. Adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, diga comigo, aprendi. Amém. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Este texto é do apóstolo Paulo. Só para que você entenda, ele está preso. Ele está lançado a um calabouço escuro, fedido, um lugar terrível. E ele começa o texto dizendo: não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Ele está preso, acorrentado, lançado em um calabouço. Ele está dizendo: eu não estou falando isso porque eu estou precisando de algo. Ele está preso, acorrentado, lançado a um lugar escuro e mal cheiroso, e ele diz: eu não estou precisando de nada, não se preocupe. E ele diz que ele aprendeu a viver na necessidade e na fartura. Ele aprendeu a viver os momentos bons e os momentos ruins, os momentos fáceis e os momentos difíceis. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós lemos, eu pedi para que você destacasse a palavra aprender, porque ele fala: eu aprendi a adaptar-me e a contentar-me. Tem coisas que nós precisamos aprender. Nós não nascemos sabendo. E eu não posso aprender por você e você não pode aprender por mim. Ele diz: eu aprendi. A mãe não pode aprender pelo filho. A mãe pode ensinar o filho, mas aprender pelo filho não pode. É cada um. Diga: sou eu que tenho que aprender. E ele diz: aprendi a adaptar-me. Aprendi a adaptar-me à situação. Aprendi a contentar-me, a estar alegre em todo o tempo. E o que eu acho mais bonito é: aprendi o segredo de viver contente. Tem muitas pessoas procurando o segredo da felicidade, o segredo da alegria. E ele diz que ele aprendeu o segredo de viver contente. Nós temos que aprender a viver, aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Estou com dinheiro, não importa, eu aprendi a viver com dinheiro. Eu não vou me perder, eu não vou me corromper, eu não vou cair em pecado, porque eu aprendi a viver com dinheiro. Não tenho dinheiro, eu aprendi a viver sem dinheiro. Eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou quitar as minhas contas. Mas eu aprendi a viver sem dinheiro. Eu não vou ficar a noite sem dormir. Eu não vou me descabelar. Eu não vou destruir o meu casamento porque não tem dinheiro. Eu aprendi a viver com dinheiro e sem dinheiro. Eu aprendi a viver com escassez e com fartura. Eu aprendi a viver com carro e sem carro. Eu aprendi a viver tendo casa ou de aluguel. De casa, de aluguel ou de favor. Eu aprendi a viver. Eu aprendi o segredo de viver contente. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Nós só vamos aprender estas coisas
pelo poder de Deus. É o poder de Deus que me faz aprender e vencer e suportar todas as situações. É um texto muito forte. E nós não podemos esquecer que ele é um homem chamado por Deus, é um homem que viajou por muitos territórios, abriu muitas igrejas, e em lugares ele era honrado, em lugares ele era humilhado, e ele aprendeu a viver humilhado, honrado, porque ele aprendeu, ele se adaptava, ele se contentava, ele aprendeu o segredo de viver contente. Diga: Senhor, me ensina o segredo para viver contente. Só é possível pelo poder de Deus. Porque a grande verdade é que quando acaba o dinheiro, eu falo: por que Deus? Quando alguém se levanta e fala mal de mim, fala mal da minha família, quando alguém tem ciúmes e inveja, eu falo: por que Deus? Me explica. Deus, por que eu estou com essa doença? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha alma se abate? Por que o meu corpo está se consumindo? Porque eu tenho poucos meses de vida? Por que, Senhor? Me explica. Diga: é necessário uma entrega total. Diga: venha o teu reino. Por quê? São tantas as perguntas, por que Deus não explica? Por que Deus está te testando? Para saber se você deixa o controle da sua vida nas mãos dele e aprende a viver em contentamento, mesmo sem as explicações que você acha necessário. Eu vou te falar uma coisa. Até foi motivo de uma reunião com os obreiros. Eu falei: olha, a partir de agora eu não explico mais nada e eu não peço mais explicação nenhuma para Deus. Deus falou, Deus falou. Deus mandou, Deus mandou. Deus não mandou, Deus não mandou. Eu não pergunto mais nada para Deus. Eu não quero saber explicações. E eu também não dou mais nenhuma explicação. Porque explicar não resolve. Tem muitas coisas que, se Deus fosse explicar para nós, muitas, para não dizer todas, no meio do processo nós não vamos entender a explicação de Deus. Nós vamos só entender no final. Vou te dar um exemplo. O Leonardo passou mal esses dias, foi ao médico. Chegando lá, o médico explicou: olha, ele está com um problema respiratório, está acontecendo isso, isso e isso, desse jeito, desse jeito. A explicação da médica, da pediatra, não resolveu em nada. Deus te explicar o que está acontecendo, não vai resolver em nada. Senhor, por que eu estou passando dificuldade financeira? Senhor, por que isso está acontecendo na minha casa? Senhor, por que esta doença? Senhor, por que estes inimigos gratuitos? Por quê? Por quê? A explicação não resolve nada. A médica, a pediatra, explicou, ensinou, reforçou, passou todas as orientações, passou a receita, mas a explicação dela, a receita, todas as orientações que ela passou, não resolvem nada. E pior, não tira a dor. Aquilo que você tem perguntado para Deus, a resposta de Deus não é dada, porque você não vai entender. A segunda coisa é porque a explicação de Deus não vai resolver esse problema, não vai tirar a dor. No caso do Leonardo, a explicação da médica não resolveu. A explicação da médica não tirou a dor e a doença. É só no final do processo que as coisas vão ser resolvidas. Na maioria das vezes, não entendemos a explicação e ela não resolve, não tira a dor. Em Salmos 37, 7 diz: descanse no Senhor e aguarde, porque Ele aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros
nem com aqueles que maquinam o mal. Diga para você mesmo: eu vou descansar no Senhor. E vou aguardar por Ele com paciência. Diga agora: eu vou descansar com paciência. Vamos para o 3. O terceiro significado de uma entrega total a Deus. Diga: venha o teu reino. O terceiro significado desta palavra, desta frase da oração do Pai Nosso, significa: confie seus planos a Deus. Diga: confie. Diga: eu confio nos planos de Deus. Com certeza você tem planos, você tem sonhos, você tem metas. Uns é casar, ter filhos, outros é voltar a estudar, fazer uma faculdade. Pode ser que você tenha um sonho de comprar um carro, de comprar uma casa, de fazer uma viagem. Quantos aqui têm sonhos e projetos? Acredito que todos nós temos sonhos e projetos. O problema, eu já falei, é o problema, são os problemas. Nós temos sonhos, mas os problemas afetam os nossos sonhos, os nossos projetos. E com certeza, para cada sonho que você tem, há um problema. Os problemas afetam os nossos planos. Primeiro, por quê? Nós fazemos muitas escolhas erradas. Fazemos pedidos errados. Sonhos errados. Projetos loucos. Segundo, nós temos um inimigo que deseja nos destruir. Por que os nossos planos não dão certo? Por causa dos problemas. Fazemos escolhas erradas. E temos inimigos. O inimigo da nossa alma, que quer nos destruir, que quer fazer de cada um de nós um frustrado, um fracassado. E a terceira é porque nós vivemos em um mundo imperfeito. Então, para cada sonho que nós temos, há um problema. Mas existe um plano que é perfeito. E eu quero saber se você faz parte desse plano. Porque muitas vezes, nós temos muitos sonhos e projetos, mas nós não fazemos parte do projeto de Deus para a nossa vida e para esta geração. Pode ser que você tenha, como eu falei, muitos sonhos e muitos projetos. Muitos sonhos e muitos projetos significa muitos problemas. Eu quero ir viajar. Só que eu faço escolhas erradas. Ao invés de juntar dinheiro, eu gasto com pizza. Ao invés de conseguir realizar um projeto para a família, há um inimigo da família. Nosso mundo é imperfeito. De repente vem algo inesperado e eu não posso ir viajar. Mas há um plano que é perfeito. Em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Deu a vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Este é o plano de Deus. Este é o amor de Deus. Esse deveria ser o nosso primeiro projeto. O nosso primeiro sonho, o nosso primeiro projeto. Porque se eu me entreguei a esse Senhor e a esse Rei, e eu faço a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, eu vou colocar primeiro este Deus, e o seu projeto, e depois os meus projetos. E o projeto primeiro, principal de Deus, é que haja salvação e restituição de famílias. E nesse versículo, como nós lemos, diz sobre o amor de Cristo. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por outros.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vivido esse projeto de Deus, deste rei? Você tem vivido este projeto de forma verdadeira e intensa? Você tem orado pelos seus familiares? Você tem orado pelos seus vizinhos? Você tem evangelizado? Você tem visitado o necessitado? Porque este é o nosso principal plano, o principal projeto de Deus para nós. Pode ser que o seu projeto não esteja acontecendo porque está fora de ordem. A partir do momento que oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, primeiro, nós vamos pensar em salvação e restituição. E depois, nos nossos planos pessoais. Nós queremos nos entregar a Deus. Mas a verdade é que nós queremos de verdade é que Deus se entregue a nós e aos nossos desejos, e aos nossos caprichos e aos nossos projetos. É uma aliança. Se você se entregar a Deus e ao plano de Deus, Deus automaticamente se entrega a você e se entrega aos seus sonhos. Mas primeiro sou eu. É eu que tenho que me entregar e viver o plano de Deus, para Ele se entregar a mim e viver os meus sonhos. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o plano de Deus para aqueles que oram, dizendo: venha o teu reino. Este é o plano de Deus para aqueles que soltam o controle da sua vida. Este é o plano de Deus para aqueles que aprendem a viver em alegria. Este é o plano de Deus para os teus servos, os teus filhos. A consequência, o significado é: confie os seus planos a Deus. E o resultado é que o Senhor tem um plano melhor e maior para nós, um plano de esperança e de um futuro abençoado. Vamos ao quarto tópico e último. Qual é o significado da oração: venha ao teu reino? Deixe o seu futuro com Deus. Diga: deixe o seu futuro com Deus. Diga nesta noite: eu deixo o meu futuro com Deus. Você tem que entender que quando nós oramos, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como no céu, é mais ou menos dizer o seguinte: Ele é o Deus. Ele é Deus, não nós. Ele sabe todas as coisas, não nós. É dizer, Ele está no controle. Ele está no controle. Ele sabe todas as coisas. O plano é dele. Deixe o seu futuro com Deus. Com certeza você veio aqui e se já orou, você deve ter falado com Deus sobre algo de amanhã. Senhor, amanhã eu preciso pagar uma conta. Senhor, semana que vem eu preciso fazer isso. Senhor, você não vai conseguir viver no futuro. Viva um dia de cada vez. Na Bíblia Viva, Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Diga: eu não vou conseguir viver no futuro. Diga: a partir de hoje,
Eu vou viver um dia de cada vez. A Bíblia diz que para cada dia há o seu mal. E nós temos que aprender a viver cada dia. Um dia de cada vez. Os nossos sonhos, os nossos projetos, nos faz olhar para frente. Nos dá direção. Nos dá ânimo e esperança. Nos fortalece para a conquista. Mas nós temos que deixar o futuro com Deus e viver o presente. Eu vou repetir de novo o texto de Provérbios, porque eu acho lindo. Olha que forte, que texto lindo de um pai, de um senhor, de um rei falando com a gente, com cada um de nós. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Lembra? Para cada projeto, um problema. Você resolveu um problema, aparece outro. Resolveu um problema, aparece outro. Tem hora que eles se multiplicam. Por isso, nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Deus, o que eu faço? Deus, como eu devo fazer? Deus, como eu faço para resolver este problema? Deus, como eu faço nesta situação? Deus, aconteceu um imprevisto. E agora? Deus, os meus inimigos se levantaram. Deus, e agora? Deus, e essa doença? E agora? Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Ainda na Bíblia Viva, em Salmos 37, 18, o Senhor observa o passo a passo. O Senhor observa passo a passo a vida de quem obedece a Ele de coração. Preparou para eles uma recompensa eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou fazer duas. Você entende a oração? Você entende a oração que Jesus nos ensina, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você entende esta oração? Você entende o amor do Pai Nosso, que está nos céus? Você entende a importância do nome e os seus muitos significados para nos auxiliar, nos abençoar e resolver problemas? Você consegue entender a oração dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feito como é feito no céu, e não como as pessoas fazem no mundo. Diga comigo: venha o teu reino. A segunda pergunta é: qual é a área da sua vida? Qual é a área da sua vida que você ainda não entregou para este rei, para este Senhor, para este Pai? Qual é a área da sua vida que você ainda não soltou? Qual é a área da sua vida que você ainda não soltou o controle? Qual é a área da sua vida que você ainda não aprendeu a viver em alegria? Qual é a área da sua vida que você ainda não confia em Deus e nos seus planos? Qual é a área da sua vida que você está vivendo no futuro? Se coloque de pé. Com certeza você já se entregou ao Senhor. Nós que estamos aqui, fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Você se entregou. Você fez uma entrega.
tem andado em obediência fiel ao Senhor. Mas há áreas na nossa vida que ainda não entregamos. Pode ser que você ainda não entregou a sua área, a área da sua vida sexual. Pode ser que ele ainda não é rei e não é senhor. Pode ser que ele ainda não esteja governando a área da sua vida sexual. E exista problemas nesta área. Pode ser que falte ainda entregar uma parte da sua vida, um cômodo da casa. Você já entregou a sala, já entregou o corredor, mas você já entregou o quarto, a sua vida sexual? Você já entregou a sua vida sentimental? Talvez falte você entregar a sua vida espiritual. Tudo o que a palavra diz, não há acordo, não há obediência, não há entendimento. Talvez falte a você entregar esta área da sua vida, este cômodo da casa. A sua vida pessoal, você já entregou? A sua vida sentimental, você já entregou? A sua vida sexual, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida financeira. Qual é a área da sua vida que ainda falta entregar ao Senhor? Nesta noite que cada um de nós possamos identificá-la e orar a Deus e fazer desta oração uma realidade, uma entrega total. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu, na minha vida, na minha mente, no meu coração, na minha alma, na minha família, no meu trabalho. Entregue esta área ao Senhor. Se entregue completamente, plenamente. Fale ao Senhor, ore ao Senhor. Faça desta oração uma verdade, uma realidade. Se entregue totalmente. Se renda ao Senhor. Se renda a Ele. Faça uma entrega. Aceite e seja obediente e fiel em todas as coisas.